Durante a semana, a gente repercutiu aqui a decisão do STJ, Superior Tribunal de Justiça, referente a uma ação movida por um negro em relação, desculpe, por um italiano no Brasil que teria sido xingado por um negro e ele se disse ofendido racialmente. Certo? E em primeira e segunda instância houve decisão favorável para esse italiano. E agora o STJ reformou isso, dizendo que não, pela legislação brasileira, não há o tal do racismo reverso. O racismo ele é dirigido, no caso específico aqui que nós estamos analisando, para o negro, para a negra, para aqueles que são descendentes dos africanos escravizados que foram trazidos à força para o Brasil e aqui ajudaram a produzir muito e aqui morreram aos milhares, às dezenas, se não centenas de milhares, morreram no Brasil aqui, sendo explorados absurdamente por aquelas potências oligárquicas, colonizadoras, colonialistas da Europa, no caso Portugal e outros, não só Portugal. Então, essa decisão repercute por quê? Porque se diz que no Brasil nós temos um racismo estrutural, ou seja, por mais que a gente queira, geração a geração, essa visão, esse olhar, um homem, uma mulher de pele negra como inferior, subsiste, se mantém, por mais que seja absurdo, biologicamente indefensável, e como humanidade, então, nem se fala. Né? Mas algumas pessoas continuam com isso. E por isso eu convidei aqui o professor Sérgio Augusto Ramos dos Santos Júnior para nos falar sobre isso, sobre essa história, essa discussão que se ensejou agora a partir desse processo que foi considerado em nível superior como absurdo. Não existe racismo contra branco. Serginho, bom dia. Bom dia, Toné. Bom dia a todos, rádio ouvintes. Na realidade, fazer duas observações na tua fala, Toné, que são importantes. Primeiro, tem dois diálogos. Uma que não existe racismo no Brasil. Né? Tem gente que Não diz tem, isso. que não existe racismo no Brasil. Outra é que isso tudo não é tão assim, eu não sou culpado de ter trazido um grupo de negros. Então, o que a lei ela assegura? Que negros e indígenas, a partir da lei 11.645 de 2008, que os negros e os indígenas eles entrariam nessa seara, né, da lei. Lei 7.716 de 89, sobre crimes de racismo, porque era um absurdo como as pessoas tratavam negros, não que isso tenha mudado, né? Mas agora tu não, ou tenta não verbalizar tanto como era antes, né? Antes era um absurdo. Então, a partir da lei, que ela inclusive direciona para prisões, e na realidade não é crime de racismo, né? Eles consideram como injúria racial. Então é mais ou menos nessa seara que o Superior Tribunal de Justiça eles fizeram a leitura do acontecido específico, né? Que quando um branco, né? Eu não gosto dessa palavra, prefiro não negro, né? Quando um não negro ofende, né? Então ele está numa situação de superioridade, historicamente concebida através de tu tá vendo sempre o negro como inferior ou o indígena, né? Como incapaz. A partir de aqui do Brasil, né, das tomadas, são mais de 400 anos de escravidão e são mais de 500 anos, né, o marketing batendo que o negro é incapaz, que isso não acontece. Então, as coisas de tanto forem repetidas, muitas vezes se tornam realidade. Então, lá na Constituição de 88, né, na nossa Carta Magna, ela chegou e o movimento negro, lá na época, eu participo da UNEGRO, União de Negros pela Igualdade, né, junto com o Movimento Negro Unificado, MNU. Então, esses dois movimentos negros encabeçaram essas discussões, né, e aí nós, sim, gostaríamos que tivessem ações afirmativas. E dentro desse arcabouço das ações afirmativas, tem a lei que nós queríamos como
racismo e colocaram como injúria racial, né? Então, até um determinado momento era difícil, tu chegava como crime de racismo, como não existe, diminuía, né? Então agora, não, é injúria racial. E nessa questão, o movimento negro conseguiu colocar na legislação e a partir daí vieram vários outros movimentos para fortalecer ou minimizar, né, essas perdas ao longo da história. Então vieram processos de cotas, que foi pelo movimento negro, mas hoje toda a sociedade ela é beneficiada, né? Então, normalmente nas instituições de ensino superior, nas IES, 50% é plano para concorrência e os outros 50% eles são distribuídos em cotas para negros, para situações de miséria ou atingindo até 1,5 per capita. Então, toda a sociedade foi beneficiada. E aí tiveram outros elementos, né? Então, nesse arcabouço não caberia um branco, né? No caso italiano, reivindicar esse racismo reverso, porque o racismo reverso, ele poderia ter os advogados dele poderiam ter enquadrado em qualquer um outro crime, como injúria simples, né? Injúria, calúnia, difamação. Qualquer um desses aí, tranquilo, mas a racial, no caso que nós estamos falando, é específico para de uma camada, né, historicamente beneficiada da sociedade para uma historicamente reprimida, discriminada, né? Então, mais ou menos, é esse o entendimento do STF, que é o nosso entendimento também, né, Toné? Porque a gente sabe que se for duas pessoas, vamos começar com coisa simples. Na calçada, a pessoa atravessa a rua. Quando vai buscar um emprego, né, normalmente o negro não é bem visto, tendo os dois as mesmas condições, o mesmo nível de estudo, graduação, né, pós-graduação. Então, tu não vê o negro numa posição de destaque. Ou quando tu vê, mas o cara é isso, o cara é aquilo, né? Então, é um histórico de muitos anos que nós precisamos de muitos anos para tentar igualar. Então, por isso nós falamos em processo de igualdade racial, né? Porque a gente não quer que uma sobressaia a outra, mas a gente quer que os nossos direitos sejam assegurados como qualquer outro cidadão, porque nós pagamos impostos como todo cidadão, nós precisamos de acessar todas as políticas, né, públicas, mas de forma igualitária, não abaixo na visão de muitos, né? Serginho, qual a resposta que você daria para quem dissesse assim, olha, quanto mais se fala de racismo, pior fica? Bom, a pessoa tem que pegar e primeiro refletir, né, o que ela está falando. Será que não é importante a gente conversar? Vamos mudar um pouco o cenário. O Brasil tem... Desculpe, Serginho, eu vou dizer não, a minha impressão da pergunta. Eu entendi. É que eu quero dizer assim, quando alguém diz isso, a minha reação primeira é sempre assim, por que tu quer pegar esse assunto e botar embaixo do tapete? Mas assim, eu quero fazer um comparativo, porque às vezes é mais fácil a pessoa tá lá do outro lado entender. O Brasil é disparado percentuais de feminicídio lá em cima. Se a gente não ficar falando sobre isto, chega no momento em que as coisas ficam acontecendo e a gente vai normalizando. Então não pode acontecer, tu tem que ir lá, tem que batalhar, tem que denunciar, né, buscar políticas que assegurem a segurança das mulheres vítimas. É a mesma coisa no caso do racismo. Tem que pegar e tem que pontuar muitas vezes. E assim, tem que te dar os parabéns ao teu programa, porque normalmente penso só em novembro. Parece que coisas vinculadas à negritude, né, é só em novembro. E não, todos os dias. É no supermercado que tu entra e os caras ficam te seguindo. É na porta do banco que tu não tem nada de metal e está sempre... né? Então são situações simples que para a pessoa comum ela não percebe, ela não vê. Isso é invisível. Agora,
para a comunidade negra isso é comum. Eu tenho que chegar e falar para o meu filho, ó, anda sempre com documento, se cuida, evita usar boné, sabe? Porque são coisas que ele vai ser enquadrado ali, né? Ele vai ser discriminado. E aqui são três palavrinhas que elas andam juntas, mas elas não são a mesma coisa, que é o preconceito, a discriminação e o racismo. Preconceito é aquela ideia que eu tenho, né, antes de qualquer fato. Eu asseguro que alguma coisa vai acontecer, mas eu nem sei aquilo, né? Eu não gosto de brócolis, mas tu já comeu brócolis, né? Então, o negro é isso aqui. Não, mas peraí, mas tu conhece a história, tudo. A discriminação, ó, é a partir da minha ideia, esse grupo aqui eu vou separar, esse grupo é isso, porque lá na minha ideia, lá do preconceito, eu já começo a discriminar. E o racismo é quando tu começa a verbalizar, é ação, né? Então são palavras separadas, mas que muitas vezes as pessoas confundem. E isso às vezes causa muitas dúvidas. Mas específico da decisão do STF, ele, pelo menos isto, a justiça ela deu um olhar e seguiu o que diz a Constituição, seguiu a lei, né? Porque, infelizmente, eu vou dizer porque a gente seguidamente observa isso nos noticiários, que a justiça está corrompida, né? Tem muitos juízes que estão presos ao narcotráfico. Então, que bom que lá na instância superior eles tiveram esse olhar, porque nas instâncias menores muitas vezes tem questões regionais, né? Que não é nem da decisão do magistrado, porque são questões regionais. Então, quando chega lá em cima, eles têm um olhar superior sobre todas as questões. Que bom que eles, nesse caso, asseguraram, porque em tantos outros a gente vem perdendo muitos ou minimizando os nossos direitos. Serginho, mais de uma vez eu já ouvi comentários que as políticas afirmativas, aquelas que reservam cotas em concurso público, enfim, nas mais diferentes atividades, para um percentual X de vagas deve ficar para negros e negras, eles, ou índios, eles alegam que isso aí, na verdade, acirra o racismo entre brancos e negros. Como é que você responderia a isso? Eu, como sempre, venho de uma família que sempre estudou, sempre buscou, além do protagonismo como movimento negro, mas como estudo das políticas públicas, eu entendo que é importante, sim, em determinado momento, a gente utilizar das ações afirmativas, específico das cotas, né, em concurso público, nas instituições de ensino superior. Por quê, Toné? Eu vou dar um exemplo. A partir de 89, o Brasil teve o processo de embranquecimento, que está na nossa lei. Na nossa lei, não, na nossa história. E aí trouxeram muitos italianos e alemães, fizeram um trabalho excelente aqui no Brasil. Mas o Brasil trouxe esse pessoal de lá. E, em contrapartida, os negros saíram daqui, né, saíram das fazendas, né, como o pessoal diz, no Tivira Negrão, dia 14 de maio, né, e aí foram foram se agrupando nas periferias. Então pode ver que nas periferias das cidades, normalmente são quilombos urbanos, né, porque era o que tinha. E aí tem que dar o protagonismo para a mulher negra, que muitas vezes ia lá lavar roupa, ia fazer uma faxina e conseguia um corte, alguma coisa, por seus pequenos trabalhos para o seu companheiro, seu esposo. Então, sem contar que a nossa cultura, por exemplo, capoeira, religiões de matriz africanas, terreiros de candomblés, tudo isto sempre foi muito discriminado. Hoje, quando nós falamos em ações afirmativas, né, que tem que valorizar a cultura, nós temos o que de exportação? A capoeira. Quantos capoeiristas negros nós vimos?
Só que lá atrás muitos morreram por seguir essa vertente. O samba, o carnaval, as pessoas eram presas, né? Eram chamadas de vagabundo. Hoje, exportação, pô, tu vê de tudo, né? E tá tudo certo, tá tudo bem. Só que ao longo desse período as pessoas muito se beneficiaram, né? Ganharam um pedaço de terra, não era das melhores, mas ganharam. Ganharam enxada, arado, não era legal, não era legal, mas ganharam. Os negros não ganharam nada. Quer dizer, não tivemos nem indenização de todos os anos aqueles que foram trabalhados. Então, a única reparação que nós queremos, ninguém está pedindo dinheiro. Ah, quero botar no papel, né? Tu é administrador, tu é contador e sociólogo, né? Vamos botar no papel quanto. Não, ninguém está fazendo essa matemática. Só quer oportunidades de ascender algumas outras coisas, acessar algumas vantagens que normalmente não vai conseguir. Então, né, eu morei em Porto Alegre 17 anos. Os cursinhos unificados, universitários, eles fervilhavam. Quantos negros tu via? Tu tinha condições de bancar. Hoje, o próprio sistema, ele já não beneficia negros, e eu já colocaria assim, pessoas de uma classe social mais baixa. Porque se tu for para a URGS, de manhã tu tem aula ali na João Pessoa, de tarde tu tem lá na agronomia. Quer dizer, se tu não tiver um carro, é complicado para ti, né? Então tu vai fazer o quê? Vai estudar à noite, normalmente nessas universidades federais. Mas é uma oportunidade que tu tem de tentar. Pô, tem o grupo Negrex, que é um grupo de estudantes de medicina, que tem em todo o país. Não dá 20% de negros médicos. Até eles terem, até as pessoas confiarem nesses médicos para irem, são mais 500 anos, né? Quantos advogados nós temos? E tu pode ver que a maioria dos negros eles fazem direito. Por quê? Para tentar segurar. Mas até tu conseguir criar as pessoas que confiam em ti, é mais 500 anos. Quantos advogados nós temos aqui que a gente reconhece como sendo de ponta, mas é aquilo, é o milhozinho, porque tu não vem de uma família. Muitas vezes tu é o primeiro da tua família a constituir uma formação, o canudo, né? Por quê? Porque lá os nossos antepassados, as nossas avós principalmente, o importante era o quê? Era tu trabalhar. Para que trabalhar? Para poder botar o sustento em casa. Tu não precisava estudar. Então, a segunda geração pós-abolição, não, mas para aí. Até porque só a partir de 1930 tu pôde ir oficialmente para as escolas. Então, não, vamos começar a estudar, talvez, o meu filho. E aí o Júlio Luz ele tem uma frase que eu acho ela sensacional. O pessoal veio pavimentando. Então, nós temos que deixar agora a estrada perfeita para que nossos filhos, nossos netos, né, as próximas gerações consigam, né, deslizar ali com seu carro bonito nessas vias. Conversamos com o Sérgio Augusto Ramos dos Santos Júnior, é a primeira de muitas conversas. Sempre que esse assunto voltar, ele e outras pessoas que são engajadas nesse combate ao racismo, né, nós teremos a maior satisfação de trazer para falar conosco. Serginho, muito obrigado por vir aqui, por nos prestigiar com a tua presença e parabéns pela luta contra o racismo. Obrigado a todos, Ronaldo, pelo espaço. Como eu falei, não só em novembro, né? E estamos sempre à disposição para a gente tratar desse assunto e de outros também, né? E só deixar pontuado que no caso específico desse era injúria racial. Se fosse qualquer um outro, talvez pudesse ter, né, o desdobramento, as ações. Acredito que terá, mas não como injúria racial. Tá bom? Muito obrigado, um beijo no coração de todos e um bom dia.